Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento dos escritos bíblicos, mas acredito que possa ser proveitoso. Quem foram os espíritos imundos que Jesus prometeu aos judeus? É isso mesmo, quem foram os espíritos imundos que Jesus prometeu aos judeus? Essa conta na religião, ela é impossível de ser fechada. Essa conta na teologia é impossível de ser fechada. Por quê? Porque se você não conhecer o livro do Apocalipse, se você não entender os escritos do Apocalipse, então de forma alguma, de nenhum jeito você conseguirá entender isso. Aí as religiões ficam por aí, falando que esses espíritos imundos são as pombagiras, são os pretos velhos, os tranca-ruas, os herês, os caboclos e os balalá, balalá, balalá. São esses. Por quê? Porque não tem conhecimento do Apocalipse. Eles não entenderam ainda o capítulo 1 e versículo 10 de Apocalipse, que aquele dia do Senhor foi o grande juízo de Deus, foi a grande ira de Deus que foi derramada sobre quem? A nação de Israel. Porque Deus disse, Cristo disse, o Alfa e o Ômega disse, o Espírito que é o Senhor diz, em Malaquias capítulo 3, versículo do 1 ao 5, que ele viria em juízo contra os israelitas. Jesus disse em Mateus 19, 27 e 28, que os 12 discípulos sentariam em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Claro, foi falado. Então você só consegue entender essa situação dos espíritos imundos entendendo as partes escritas do Apocalipse. Olha aqui, ó. Em Mateus capítulo 12, versículo 43 ao 45. Mateus 12, 43 ao 45. Disse Jesus, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra, por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Ponto. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Jesus estava falando para a nossa geração ou para a geração dos 70 anos? Estava falando para aquela geração. Porque Mateus 24, 34, Jesus diz que não passaria aquela geração sem que acontecesse tudo. Em Lucas 21, versículo 22 e 23, diz que tudo se cumpriria dos escritos quando Jerusalém fosse cercada e destruída. E a ira de Deus seria contra aquele povo. A ira de Deus. Então, pode haver algo pior do que ele usando os espíritos imundos voltando, porque ele tirou isso daqui do Antigo Testamento. Porque na concepção judaica, eles colocavam a mão na cabeça do bode, confessavam seus pecados, porque pecado era quem transgredia a lei de Moisés, e pegava esse bode e soltava no deserto, acreditando na mente judaica que esse bode, lá no deserto, levaria os seus pecados, as suas transgressões. Então Jesus utilizou isso daquela passagem. Aí ele disse que essas coisas terríveis, que quando esses espíritos voltavam do deserto, e eles achavam, a casa ali foi uma situação, uma metáfora para a mente da pessoa. Então quando achava limpa e arrumada, quem é que veio limpar? A mente dos judeus. Quem veio trazer a limpeza para Jerusalém, para a Judéia, para aquela região? Não foi Cristo, não foi Jesus de Nazaré? Ele veio e limpou com a sua pregação, com as suas palavras, com o evangelho anunciando que o reino de Deus estava próximo. Então ele fez aquela limpeza. Os judeus, a maioria, não deram crédito, mas aqueles que ficaram com a sua consciência limpa, o seu entendimento, ficaram limpos. Os espíritos, ele usando essa figura do bode, solto no deserto, aqueles espíritos voltaram, achando a casa varrida e arrumada, entravam na mente das pessoas e os levavam novamente
para as desgraças, para as trevas de Moisés, para a escravidão de Moisés, para a morte dos 613 itens da lei de Moisés. Aí Jesus falou que o quê? Que aquela situação, que aquela calamidade, que aquelas aflições aconteceriam sobre quem? Aquela geração que ele veio limpar e veio ornamentar. Isso daí. Quando você entende o juízo de Deus que aconteceu naquela geração, quando você entende Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que aquele dia do Senhor foi o dia do julgamento, onde João estava na ilha de Patmos, aprisionado por Nero, e Jesus disse lá em Lucas, em João 21, 22, quando ele disse a Pedro, Pedro, se eu quiser que João permaneça vivo até que eu volte, que te importa? Por isso, João ficou vivo para o quê? Para a volta dos espíritos imundos, para os tormentos, as aflições e a grande tribulação que, entre aspas, os espíritos imundos iriam voltar. Porque mesmo no ano 33, Jesus sendo pendurado, Cristo voltando para o reino espiritual, só que ainda foi derramado sobre os irmãos, o Espírito Consolador os foi dado em formas de dons para anunciarem o Evangelho, para pregar o Cristo ressuscitado. E isso fez o quê? Então o Espírito Cristo também limpou a mente de quem? Daqueles que estavam aceitando Cristo. Limpou, deixou a casa como a mente dos gentios e dos judeus, deixou a mente como a casa limpa e ornamentada. Mas no findar daquela geração, aqueles espíritos imundos, da metáfora usada, da parábola usada, voltou em forma de quem? Do exército romano, das legiões romanas, causando aflição, causando grande tribulação sobre aquela geração. Esse é o entendimento perfeito. Eu desafio um teólogo, eu desafio qualquer pregador da graça, qualquer pregador, porque estão se reunindo como igreja, estão falando que Jesus voltou, mas não mostram, não apresentam, não destrincham o dia do Senhor para as pessoas. Então essas pessoas que estão se reunindo como igreja estão atrasados. Se você está na graça pregada por Paulo, você está atrasado, você não consegue entender essa passagem de Mateus 12, 43 ou 45, você não entende. Agora, quando você entende, que você reconhece, que você sabe que o dia que o juízo de Deus chegou, aí sim. Olha em Apocalipse capítulo 9, peguei versículos soltos, tá? Apocalipse 9, 5, se você quiser trocar uma ideia no Apocalipse dos 22 capítulos, estou à sua disposição. Apocalipse 9, versículo 5, também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentasse durante 5 meses, e o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. O tormento que os judeus, que os que faziam parte da nação de Israel, dos que estavam dentro de Jerusalém, quando chegou o dia do Senhor, o tormento que eles sofreram. Quem causou aquele tormento, aqueles espíritos imundos, foram os soldados romanos. Apocalipse 12, versículo 2, a mulher. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 2, a mulher que estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. As mulheres que deram à luz na época do cerco de 69 a 70, chegaram a comer até os seus recém-nascidos. Isso foram os tormentos, as aflições, a grande tribulação. Apocalipse 14, 11, a fumaça do seu incêndio sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, da besta, não tem descanso algum, nem dia e nem de noite. Os judeus estavam sofrendo aquele tormento, porque aquela marca da besta eram os filactérios, ou amarrado no braço, que as caixinhas de couro que eles guardavam as leis de Moisés para cumprir. Então esse tormento foi direcionado a eles. Por isso que Jesus diz, aquela geração, a geração dos judeus, Apocalipse 18, 7, o quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto, porque ela pensa assim, estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Mas ela soube, a nação de Israel, a grande prostituta, ela passou pelas aflições, pelos tormentos. Apocalipse 18, 10,
e, conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem: ai, ai de você, grande cidade Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Pois assim foi o tormento, assim foi o que Jesus disse, que aquela geração que ele estava limpando, aquela geração que o Espírito de Deus, Espírito dele, o Consolador, veio sobre os discípulos, anunciando o Cristo ressuscitado, anunciando o Messias, o Mashiach, aos judeus também, mas eles não aceitaram. Então, eles colheram a volta dos espíritos imundos. Esses espíritos imundos chama-se a grande tribulação. Simples assim, sem precisar procurar em apostila, sem precisar ficar nada. Tanto que eu estou aqui, esse vídeo está editado, já tive 2 pausas. Eu levantei, fui vender meu açaí, meu sorvete, estou aqui com a Bíblia lendo. Assim é, não tem segredo. O segredo está em você entender o Apocalipse, entender o Apocalipse 1:10. É o que eu falo sempre. Quando Deus me deu o entendimento de Apocalipse 1:10, qual foi o verdadeiro significado daquele dia do Senhor? Hoje eu entendo os 66 livros da Bíblia. Não tem mais nenhum segredo, tá bom? Eu vou deixar essa mensagem com você. Espero ter sido útil, e se foi, dê aquele joinha, comenta, compartilha. Se você não é inscrito aqui, dá essa forcinha para nós aí, se inscreve, ativa o sininho, e até mais, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Valeu, tchau!